Está no ar e na internet o programa MIB. Música Independente Brasileira. Eu sou Rafael Oliveira. E eu, Samanta Peçanha. Você confere agora um programa especial para quem ama música de qualidade. MIB. Música Independente Brasileira. Neste programa, você continua acompanhando a entrevista com nossos convidados Ellen Oléria e Gog. No programa anterior, nós falamos sobre o que é música independente, sobre políticas públicas culturais, revisão da lei do direito autoral. Os convidados colocaram ainda questões como a importância de conhecer o ECAD, direito autoral, a ordem dos músicos, mídias alternativas, entre outros. E hoje, vamos continuar falando de música independente e tentar compreender sua complexidade. Ellen e Gog. Eu acho que a gente vive hoje, com certeza, um momento histórico no Brasil. E acho que vocês são grandes pontos marcantes disso. E para o Gog em específico, recentemente eu acompanhei uma participação sua no Porão do Rock, realizado no último dia 11 de setembro. E foi uma das atrações principais, inclusive. Eu queria saber, Gog, como você vê a abertura do evento para vários tipos de música, inclusive o rap, em um evento chamado Porão do Rock, mas que também sempre teve essa característica, esse feeling de valorizar os músicos independentes. Como é que você vê isso? Então, foi realmente uma apresentação histórica no Porão do Rock agora, no último dia 11 de setembro. Eu tive a satisfação de cantar também no mesmo palco que a Ellen, né, que se apresentou com sua cara. Foi maravilhoso. Muita gente, então, quer dizer, novos contatos, pessoas que viram pela primeira vez o trabalho, mesmo eu tendo praticamente 20 anos de carreira e bem próximo dos 10 mil, do 10º disco. E isso, para mim, assim, sabe, a todo momento a gente trabalha com a música independente, a gente fica fazendo a reflexão. Como se integrar, né, nesse universo musical, como se fazer presente, como se dar de presente, como se doar, como se apresentar. Então, eu acho que essa é uma equação que nunca vai ser totalmente resolvida, mas é também o que nos move, né? Então, foi muito importante fazer o Porão do Rock, me apresentar para um novo público e, acima de tudo, mostrar, né, o diferencial que é o hip hop. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu falei durante a minha apresentação foi dizer que a nossa música negra são várias árvores e o rock é um galho, o rap é outro, né? Muitas vezes o galho dessa árvore parece que não é mais. Hoje as pessoas aliam muito o rock, não a negritude, mas o rock nasceu negro, né? Ele nasceu negro, vem do blues. E tudo isso, ainda mais, né, nos dá a real certeza de que a música, no seu entendimento, no seu entrelaço, no seu diálogo, é o que vai fazer com que tanto a cultura como a transformação social ela chegue para nós de forma mais clara. A música, ela talvez seja a personificação sonora dos nossos anseios e por ela ser vibrante, por ela vagar, né, por ela andar, por ela chegar a ouvidos muitas vezes despercebidos, mas que se assustam e se chocam e se enlaçam ali, né, aquela causa. Eu acho que a música tem toda essa importância e daí também a estratégia de se apresentar no Porão do Rock. Outro evento que foi muito importante, que eu participei inclusive na organização, na idealização do evento, foi o Brasília Outro 50, que para mim, assim, se teve a queda da Bastilha, teve a queda da Brasília antiga, sabe? Eu já ia te perguntar sobre isso mesmo. Cultural. No sentido em que nós artistas independentes, nós produtores aqui de Brasília, do Distrito Federal, nós hoje sabemos que nós podemos fazer um grande evento com nós mesmos, diretamente, sabe, sem tutela do Estado, no sentido de ficar mandando. O Estado, ele tem que saber que, por exemplo, a cultura de Brasília, o artista de Brasília, ele já é maduro. Se ele é maduro para votar, se ele é maduro para montar um conselho, por que ele não pode ter amadurecimento para gerenciar a verba, a parte financeira, que é simplesmente um detalhe, né? Então, o Brasília Outro 50, para vocês terem ideia, foi um evento que aconteceu em 3 dias, em que nós mobilizamos 2.500 artistas da cidade, tá? E nós geramos indiretamente aí mais de 1.000 empregos e que nós tivemos mais de 100 mil pessoas nos seus 3 dias. Mesmo, né, a princípio, não sei se é a melhor palavra, né, para colocar aqui, mas nós somos no mínimo esquecidos,
né, da mídia local. Foi falado muito pouco do Brasil, a não ser a mídia que nós fizemos. E o povo compareceu em massa. Então, eu tenho uma frase também que eu falo assim: eu sou o povo, então posso ser o que quero. E nesse momento o Brasil é outros 50, né, o que isso realmente representa, eu acho que foi um grito, né, de alforria, de liberdade da cultura brasiliense. E vamos ver o que vai acontecer, né? Por exemplo, nós estamos bem próximos da eleição e que o próximo, né, governador não venha nos empurrar goela abaixo um secretário de cultura, porque já está mais que claro que nós vamos aceitar. Qualquer um não. Nós vamos aceitar aquele que se aproxime e que entenda, né, que o mundo mudou e que a cultura de Brasília hoje tem maturidade para trabalhar e traçar suas próprias estratégias. É claro, com apoio do governo, dialogando com o governo, mas acima de tudo, sem abrir mão dos seus ideais. Nunca venda nem empreste a sua liberdade. Só explorando um pouco mais esse tema do Brasil Outros 50, a gente sabe que ele justamente foi um evento paralelo que teve apoio do Ministério da Cultura e foi feito na Funarte. E você trouxe nomes como Sandra de Sá, Frejá e artistas da cidade como Móveis Coloniais de Acaju, que também são do cenário independente, né, e são um dos ícones, além do Fernando Nanicelli, do Teatro Mágico. E além da própria Ellen, que está aqui com a gente, e vários outros artistas. Esse evento teve uma repercussão muito grande, porque justamente ele não trouxe os medalhões da MPB a um preço exorbitante pelo governo local, mas que teve um efeito, como você disse, comparou até com a queda da Bastilha. Esse evento vai ter continuidade, Bob? Então, olha, nós temos a certeza de que o Brasil Outros 50 chegou para ficar, né? Os parceiros da gente, na realidade foram 3 pessoas assim que discutiram a princípio, e depois vieram várias pessoas que agregaram, que foram, além da minha pessoa, o maestro Rênio Quintas e o Ricardo Moreira, que é da Ruarte, né? Certo? E aí depois veio pessoas, muita gente importante, veio a professora Beatriz Salles, veio a Le Capone e todo um time, né, que veio agregar. E esse pessoal, né, nós estamos, o grande detalhe é o seguinte: a burocracia pública, por exemplo, na liberação de verba, pagamento de artista, isso tem que ser mais discutido, porque expõe muito o produtor que trabalha com a política pública. Inclusive tem um diálogo sobre um recultura, né, que é repensar a forma da liberação da verba pública, principalmente na área da cultura. Para você ter uma ideia, muitas vezes eles ajudam na estrutura, mas eles não ajudam no cachê dos artistas. Então, como é que nós vamos pagar? Como é que você vai montar apenas estrutura, mas não tem o cachê dos artistas? Muitas vezes, dentro do que é fornecido, olha, mas nós não podemos ajudar com água. E todo mundo precisa de beber água durante o evento. Então, são algumas coisas assim, primárias no sentido da produção, da necessidade da produção, que hoje ainda não é pensado e não é colocado de forma clara, né, dentro das normas atuais da cultura. Então, nós temos essa discussão, essa vontade política de discutir o formato atual, né, vigente aí nessa relação com valores, com verba mesmo. Para você ter uma ideia, o palco oficial de Brasília não chegou a 60 artistas. Nós chegamos a 2.500, como eu falei. Nós gastamos 20% do que eles gastaram. Uhum. Certo? A verba deles foi de 10 milhões de reais. Então, enquanto nós fizemos um evento com vários palcos, com cinema, com teatro, eles não tiveram todos os setoriais, nós tivemos todos os setoriais e nós tivemos uma verba de 2 milhões de reais, tanto para a estrutura como para o pagamento desses cachês aí. Essa questão de logística até, Gog, eu vou me intrometer aqui na resposta, que eu acho que inclusive a música independente tem um papel primordial na ressignificação do imaginário do povo em relação ao músico, a musicista, né? Porque durante muito tempo, como o artista estava em outro plano, não envolvido com outras esferas da produção, o artista era visto como um ator, né? O artista era a pessoa que, para que você quer receber? Você já canta, né? Como se cantar não fosse o meio de provisão de uma família, do lar, né? Da casa. Então, eu acho que, inclusive, essas dificuldades a gente está conseguindo imprimir, acho que já tem algum tempo, desde o estabelecimento, desde a construção da ordem dos músicos, né? Que a ideia é exatamente dar uma cara de profissional
para quem exerce essa atividade, mas eu acho que principalmente a cena independente trouxe para o público que bebe dessa fonte, né, que bebe da cultura, que bebe do grafite, que bebe da música, que bebe do cinema, e todo mundo bebe dessa fonte, né? A gente está o tempo todo dialogando com as áreas das ciências também. Eu acredito que a cena independente trouxe esse outro perfil, né, que é o perfil de um músico profissional, que está envolvendo mesmo, que é uma tecla que eu insisto bater, inclusive porque eu já apesar de ser muito menina, tem 10 anos de caminhada aí, e no começo foi muito difícil. É muito difícil você ter que brigar para receber um cachê num show que você apresentou, né? E aí é muito difícil você brigar como artista em outras instâncias também. Quem toca aí sabe disso. É muito difícil você ter que provar, né, que conseguir, inclusive, pleitear na justiça um cachê que você não recebeu. Esse tipo de coisa, essas correrias também, eu acho que a cena independente está conseguindo colocar esse tipo de informação mais acessível ao profissional da música, à profissional da música, né? E eu acho que, inclusive, o Outros 50 é um espelho mesmo para outras cenas independentes que estão sendo sufocadas pela a música massificada, né? Que eu acho que o conceito de massa mesmo não existe. A gente, em todo momento, a gente transita, né? No momento em que eu divido com você um gosto que é nosso, nesse momento a gente é massa. Mas isso se desconstrói quando a gente fala de outra instância da vida da gente, que é quando a gente encontra uma coisa que a gente não tem em comum. Então a gente deixou de ser massa nessa hora. Então eu acho que o conceito de massa não existe mesmo. Mas essa pasteurização da música, né, e da cultura, eu acho que a cena independente está ressignificando isso também. E esse ressignificado é importantíssimo. Até pouco tempo atrás, a gente tinha pouca opção de correr atrás. E hoje, com o advento dessas novas tecnologias, como YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, MySpace, por aí vai, a gente tem acesso a vocês. Hoje, a gente é dependente de vocês também. No próximo programa, você continua acompanhando a entrevista de Ellen Oléria e Gog sobre música independente. Você gostou do nosso programa? Então, na parte de comentários, deixe sua opinião. Ela será muito importante. Um abraço e até a próxima. Você acabou de ouvir MIB, Música Independente Brasileira. Roteiro, edição e apresentação de Samantha Peçanha E Rafael Oliveira. Trabalhos técnicos de Bill Baroni e Renner Lopes. Orientação, Angélica Córdova e Jefferson Dalmoro. Coordenação do Centro de Rádio e TV da Universidade Católica de Brasília, professor Paulo Marcelo Lopes. MIB, Música Independente Brasileira.